Olá, pessoas! Saudações aromáticas! Hoje, hoje nós vamos conversar um pouquinho, convido você, a prestar atenção no nosso podcast, continuando com as nossas transmissões aqui no Conversando com Salatiel Diniz. Hoje eu trago o seguinte tema: não consigo me concentrar. O que fazer? Bom, que o mundo moderno tem deixado muita gente agitada, isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? Especialmente durante a pandemia, por conta do isolamento social, as pessoas ficaram muito mais ansiosas. Algumas até com medo de saírem de casa. Isto fez com que o mundo todo precisasse se adaptar e se reinventar. Até a gente poderia dizer que o caos se instalou em muitos lugares. E o emocional nunca foi tão comentado, pois começou a se perceber que as pessoas ficaram muito mais ansiosas, muito mais estressadas. Como conseguir se concentrar para estudar para o Enem, por exemplo? Isso é interessante, né? Eu faço essa pergunta, faço essa indagação porque alguns estudantes chegaram a me perguntar: não consigo me concentrar, Salatiel, o que fazer? Mas antes que eu responda a essa pergunta, eu gostaria de lembrar que a pandemia nos convidou para o único lugar onde não podemos levar ninguém. Isso mesmo, o nosso mundo interior. E foi aí onde o bicho pegou. Entrar em contato consigo mesmo não é uma tarefa fácil para muita gente. Isto porque implica em ter que enfrentar os nossos fantasmas. E fala a verdade, será que estamos preparados para enfrentá-los? Certamente que não. Muitas vezes não. Mas vamos lá. A pergunta que não quer calar. Não consigo me concentrar, Salatiel. E aí, o que fazer? A concentração implica em alguns pontos que a gente precisa considerar. Tá? A concentração implica em foco, direcionamento, determinação e, claro, uma percepção ativa. Como assim? Deixa eu te explicar. Eu me determino a estar atento àquilo que estou fazendo. Isso é uma percepção ativa. Nós percebemos várias coisas ao nosso derredor. Isto é uma percepção passiva. É como se a gente vê, mas na realidade não está fazendo um registro ativo na nossa consciência. Eu me determino estar atento àquilo que estou fazendo. E isso é uma percepção ativa. Como somos guiados pelos nossos pensamentos, o que precisamos fazer é cuidar para que esses pensamentos vibrem numa frequência positiva. Não vou entrar em detalhes sobre frequência quântica aqui, porque entendo que isso é um tema para um outro podcast. Claro que há inúmeros recursos e técnicas das mais diversas que você pode recorrer. Mas aí você poderia me perguntar: tá, Salatiel, mas eu percebo que você às vezes fala também em óleos essenciais. Existe algum óleo essencial para isto? Claro que existe. Mas antes que eu te fale sobre isto, gostaria de enfatizar uma coisa que também considero importante. Não é porque os óleos essenciais são substâncias naturais que não podem causar algum dano. Lembro-me de um amigo que ficou surpreso quando eu falei isto para ele. Pois, segundo ele, acreditava que não teria problemas. Ora, não são naturais? Dizia esse meu amigo. E eu lhe respondi: verdade, são naturais. Mas me fala uma coisa. Você consegue tomar um garrafão de água de 20 litros de uma única vez? Claro que não, não é?
Eu tive até consegui você daí, né, dizendo não. Claro que não. O nosso organismo precisa da quantidade correta de água. Precisa da quantidade correta, né, de água diariamente. Outra coisa importante, precisamos também ter cuidado com a procedência da água. Você não vai tomar água de qualquer lugar, vai? Claro que não. Então, da mesma forma, precisamos também ter cuidado com a procedência dos óleos essenciais. É sempre bom ter o cuidado em verificar se esse óleo essencial que você está consumindo, ele é de fato 100% puro. Tá? E aí existe óleo essencial que pode nos auxiliar na concentração. Tá? A pergunta que não quer calar. Vou citar aqui para vocês apenas 2 óleos. Tá? Existe uma variedade de óleos aí, mas aí eu vou me limitar a citar para vocês apenas 2 óleos e, lógico, 2 óleos que eu gosto bastante. O primeiro, ele é considerado como o óleo essencial do estudante. Olha que bacana. Que óleo é esse? O alecrim quetecineol. Tá? Atenta a isso, ó. Alecrim quetecineol. Porque você vai encontrar outros tipos de alecrim e com outro direcionamento, tá? O alecrim quetecineol apresenta um aroma herbal, energético, portanto, fortalece o sistema nervoso, estimulando a memória e, claro, a concentração. E minha segunda indicação, minha segunda sugestão, é o óleo essencial de hortelã-pimenta, considerado como o óleo essencial da concentração. E aí, ó, você tem o óleo que é considerado o óleo do estudante e agora o óleo, né, que ajuda aí na concentração. Um excelente aliado no alívio de sintomas da sinusite e rinites alérgicas. Também com um aroma herbal, né, o nosso hortelã-pimenta. Estimula a atenção, alivia a estafa mental e o esgotamento mental, auxiliando a estabilizar as emoções. Mas não esqueça que em aromaterapia, o menos sempre será mais. E a recomendação é que você use apenas uma única gota de um desses óleos na palma da sua mão. Tá? Sugiro que coloque uma gotinha lá na palma da mão, esfregue as mãos uma na outra e inale por 5 minutos pela manhã, antes de começar suas atividades. Que tal uma dica extra? Uma dica extra aí para você, um bônus aí para você. Sabe aquele cheirinho de chulé nos pés, né, de muitos adolescentes? Aquele cheirinho extremamente desagradável? Fala a verdade. Então, experimente umedecer uma bolota de algodão, tá? Um pedacinho de algodão, com um óleo vegetal de sua preferência. Eu confesso que eu gosto muito do óleo vegetal de semente de uva. Tá? Mas se você tiver um outro aí, você pode usar sem problema. Cuidado para não confundir com óleo de cozinha. Não é óleo de cozinha. Óleo de cozinha é outra coisa. Estou falando de óleo vegetal. Tenha sempre o cuidado, né, de procurar, né, óleo de boa qualidade. Pois então, você vai pegar uma bolota de algodão, umedecer essa bolota de algodão com óleo vegetal de sua preferência e colocar uma gotinha do óleo essencial de hortelã-pimenta. Depois disso, experimenta passar na planta dos pés desse adolescente que está aí sofrendo com chulé. Adeus, chulé! Enfim, como eu costumo falar, a aromaterapia, ela procura, através de seus estudos, estimular a saúde e o bem-estar das pessoas de uma forma integrativa. Os óleos essenciais, né, relembro, são substâncias extraídas de diferentes partes das plantas.
além de serem responsáveis pelos aromas que nós encontramos nessas mesmas plantas. Possuem sim propriedades terapêuticas, mas devem ser usados com segurança e moderação. Por isso que devemos ter cuidado com os modismos. Vocês vão me ouvir muito falar sobre isso. Que bom que a aromaterapia está se expandindo, isso é muito bom, mas a gente precisa sempre ter cuidado com os modismos para não estar aí usando os óleos de forma errada. E se precisar colocar um pouco mais de aroma em sua vida, através dos óleos essenciais, certifique-se de estar usando-os na forma correta. E caso tenha alguma dúvida, não hesite em procurar um bom aromaterapeuta. E concluindo, experimente amar-se mais, ler mais, brincar, sorrir, perdoar-se a si mesmo e não ter vergonha de procurar ajuda profissional quando o emocional não estiver bem. Bom, eu sou o Salatiel Diniz e te desejo muita paz e luz em teu coração. Siga-nos em nossas redes sociais. No Instagram, você me encontra no @salatiel.diniz, tá? @salatiel.diniz, e também no @salatiel.diniz.podcast, @salatiel.diniz.podcast, no YouTube, Salatiel Diniz, e o nosso canal no Telegram, Vida em Abundância. Não esquece, compartilhe esse podcast com mais pessoas. Certamente tem gente precisando ouvir o que eu acabei de falar. Um grande cheiro em teu coração e até breve. Até muito breve.